E aí, pessoal, bora para mais um vídeo? Pessoal, hoje nós vamos falar aqui, sobre sensor de posição da borboleta. Sensor de posição da borboleta, como que ele é construído, qual é o sinal qual é a alimentação, qual é o sinal e também como que nós vamos pegar essa imagem no osciloscópio, que tipo de imagem que vai gerar para mim, tá? Vamos lá? Eu tenho 3 pinos no sensor de posição de borboleta nos veículos antigos, né, que não são corpo de borboleta eletrônico. Eu tenho 3 pinos no conector. Esses 3 pinos, eles vão ligados diretamente para o módulo, tá? Eu tenho um positivo, um negativo e um sinal. O positivo e o negativo, ele vai entrar no sensor e o sinal vai sair desse sensor, tá? Por que eu não tenho um negativo ligado no bloco do motor ou direto na bateria? Eles economizariam fio, não economizaria? Sim, mas tem um porém. O negativo comum, que é o negativo ali da bateria e o negativo do motor, ele tem muito ruído, muita poluição, derivado do alternador, de ignição e tudo mais. Já um negativo que passa pelo módulo, ele é tratado pelos componentes internos do módulo. Quando ele sai aqui, ele sai um negativo limpo, tá? É que nem aquele teste de sonda lambda que nós fazemos com o osciloscópio. Quando nós colocamos no negativo da bateria, o sinal não fica cheio de ruído. Por quê? Porque ele não é tratado. E o que vai acontecer? Ele vai alterar a voltagem, porque às vezes vai aparecer aqueles ruídos no sinal, e aqueles ruídos ele vai gerar voltagem. Por isso que eles usam um negativo filtrado, que ele é um negativo limpo. Então ele vai reconhecer a voltagem sem alteração de poluição de voltagem, que seria ali um picozinho positivo e um picozinho negativo, que seria aqueles ruídos, tá? Então vamos lá. Eu tenho nesse componente uma alimentação de 5 volts, um negativo e uma saída de sinal que entra dentro do meu módulo. Então, ele está sendo totalmente gerenciado pelo módulo, tá? Os 5 volts sai do módulo, o negativo, e entra ali o sinal dele. Bacana? Agora nós vamos ver como é a construção interna de um sensor de posição da borboleta. Eu tenho o eixo, né, dele, e tenho aqui, o que ele está falando nessa imagem, um cursor. Esse cursor ele vai variar tanto para a esquerda quanto para a direita nessa imagem. Vai ficar variando aqui. Conforme ele varia, eu tenho uma alteração de voltagem. Por que eu alcanço essa alteração de voltagem? Porque eu tenho uma alteração de resistência. Eu tenho uma outra imagem aqui para mostrar para vocês, que mostra a alteração da resistência, tá? Seria isso aqui, ó. Quanto maior a resistência, maior a passagem de um lado para o outro, né? Ou melhor, quanto menor a resistência, eu tenho a maior passagem de energia. Quanto maior a resistência, menos essa energia vai conseguir passar, certo? Então vamos dizer, eu tenho um positivo, né? Vamos editar aqui, ó. Eu tenho, vai ficar pequenininha, mas eu creio que vai dar para vocês enxergar aí, tá bom? Vamos colocar um vermelho aqui e vamos afinar um pouquinho aqui, pronto. Então vamos dizer que eu tenho desse lado positivo, desse lado negativo, que é como funciona um sensor. Aqui está o meu eixo. Se o meu ponteiro estiver com menor resistência, eu tenho um negativo vencendo o meu positivo. Ele está vencendo o meu positivo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma menor voltagem aí no meu módulo do carro, certo? Eu vou ter, se ele tivesse com a menor resistência aqui, eu tenho 0 volts. Por quê? Porque o meu negativo venceu o positivo. O negativo é mais forte do que os 5 volts. Vou explicar dessa maneira que fica mais fácil para entender, tá? Tem uma maneira muito mais complexa de explicar, mas assim, do jeito que eu explico para vocês, eu creio que fica mais fácil de entender. O negativo sempre é mais forte, certo? Tanto que ele começa a derreter os fios positivos e tudo mais. Por quê? Porque o negativo é mais forte.
dependendo da voltagem, é lógico, né? Se eu tenho 5 volts e tenho o negativo do carro, o negativo vai comer aqueles 5 volts e vai engolir ele, né? Então eu tenho uma guerra de força aqui entre o meu negativo e o meu positivo. O meu positivo ele é projetado para encolher conforme eu vou entrando com o negativo nele. Ele vai diminuindo a voltagem. Eu tenho 5 volts. Aí eu coloquei uma certa porcentagem de negativo nele, ele começa a cair para 4, 3, 2, 1 até 0 volts. Então, se eu tenho uma resistência mínima, todo o meu negativo está invadindo o meu positivo. Então, eu tenho 0 volts. Certo? Conforme o meu ponteiro vai avançando na pista, aqui ó, ele foi avançando na pista e passando naquela trilha que existe dentro do sensor de posição de borboleta, que é nada mais do que um potenciômetro igualzinho lá o tanque de combustível, igualzinho aí sensor de posição do pedal do acelerador, sensor de posição de um pedal de acelerador eletrônico, toda a construção é a mesma, tá? Lógico que existe agora uma variação que está trabalhando com RAW e tudo mais, mas os antigos aí que trabalham com esse sistema, a construção é a mesma. Então vamos lá, eu tenho um negativo, só que agora a minha resistência está em 50%. Se a minha resistência está em 50%, o meio vai dar 2,5 volts. Por quê? Porque eu não tenho o negativo ultrapassando 100% aqui. Ele tem só 50% de negativo invadindo o meu positivo. Quando eu tiver a resistência máxima aqui, ó, que eu continuei aqui, ó, a acelerar o meu carro, conforme eu fui acelerando o meu carro, ele foi aqui, ó, ou melhor, conforme eu fui tirando o pé do acelerador, né, ele começa aqui, ó, 0 volts. Conforme eu acelero o carro, a minha resistência começa a diminuir, tá? Ou melhor, perdão, ela começa a aumentar. Por que ela começa a aumentar a resistência? Quanto maior a resistência, maior a voltagem. Isso vai depender da construção do meu sensor de posição da borboleta. Então vamos dizer aqui que quanto maior a resistência, menos negativo está entrando no positivo. Então, se eu cheguei a 100% aqui, eu tenho 5 volts. Resistência máxima. Impediu que o meu negativo invadisse o meu positivo. Ele está cheio de resistência. Está impedindo a passagem do negativo para o lado positivo. Então, é basicamente assim que funciona. Certo? O que eu vou fazer? Esquema elétrico. Eu vou colocar o meu osciloscópio no pino número 2 do meu sensor ou no pino 41 do módulo, que seria a mesma coisa. O mais indicado seria no pino 41 do módulo. Por quê? Se eu tenho um sinal com a borboleta fechada de 0,4 a 1 volts e borboleta aberta de 4 a 5 volts, eu já testei chicote, sensor, alimentação, já testei tudo. Se o sinal está entrando no meu módulo, está resolvido. Eu não preciso testar chicote, não preciso testar nada. Agora, se eu tenho um sinal que está saindo desse pino, mas não entra dentro do meu módulo, eu posso ter uma interrupção aqui no meio do caminho. Bacana? Então vamos lá? Aqui mostra a construção de um sensor, né? Eu tenho o fio de sinal, tenho o negativo. Conforme varia a resistência, o negativo consegue invadir o positivo aqui e no fio de sinal vai sair aí a voltagem esperada. Beleza? Eu tenho aqui, ó, a imagem que nós vamos pegar no osciloscópio. Ele não falou que começa com 0,4? Então, quando eu ligo o meu osciloscópio
e o carro está alimentando aquele sensor de posição da borboleta, eu tenho aqui, ó. Ixi, a imagem ficou bem pequenininha. Mas eu acho que vai dar para vocês enxergarem. Tomara que dê, né? Ó, eu tenho aqui a minha voltagem inicial, certo? Qual seria a voltagem inicial mostrando lá pelo esquema elétrico? Vocês viram lá que a voltagem inicial seria de 0,4 com a borboleta fechada. 0,4 a 1 volts. Aqui está dentro da tolerância. Bacana? Mas o que eu tenho, na verdade, no osciloscópio, eu regulando ele, ele vai mostrar aqui, ó, sem eu acelerar, imagina aqui uma linha reta, tá? Sem acelerar, ele vai mostrar para mim de 0,4 a 1 volts. Quando eu acelerar esse carro, a minha voltagem vai começar a subir. Por que ela vai começar a subir? Porque nós vamos encontrar aquilo que nós explicamos lá. A resistência começa a aumentar e o meu negativo começa a diminuir, forçar o meu positivo. Então, o meu positivo está ganhando força. Então, ele começa a subir a voltagem, começa a subir a voltagem. E no meu pico máximo aqui, eu posso alcançar de 4 a 5 volts. De 4 a 5 volts. É o pico máximo, com a borboleta toda aberta. Quando eu tiro ali, que eu tiro o pé do acelerador, a resistência começa a diminuir e começa a voltagem a cair no meu descanso, que seria de 0,4 a 1 volts. Tá bom? Agora nós vamos ver praticamente na prática. Eu tenho aqui um veículo em funcionamento, né? Ou pelo menos aqui, ele não está em funcionamento, ele está com a chave ligada aqui, eu acho. O veículo aqui está só com a chave ligada. O esquema elétrico me diz que está no pino 28 o potenciômetro do meu acelerador. Aí eu fiz aqui o esqueminha que dá para fazer aqui com esse programinha. É um site, na verdade, né? Um simulador de diagnóstico. Ele diz que no pino 38 do módulo eu tenho o sensor de acelerador aí, o TPS, certo? Ele, na verdade, é o sensor de posição da borboleta que está no pino 38. Mas o teste é o mesmo, tá? O princípio vai ser o mesmo. Para posição da borboleta, posição da borboleta ali do tipo pedal eletrônico, vai ser o mesmo para pedal de acelerador. Todos trabalham com o mesmo princípio. Então, eu usei aqui o sensor do pedal do acelerador como referência. Eu estou no pino 38 e ele está dando 400 a 500 milivolts de voltagem inicial. Então, a chave do carro ligada já deu isso aqui para mim. Vamos desligar a chave do carro? Ah lá, zerou a voltagem. Eu ligo a chave do carro. Deixa eu só deixar ligada a chave, que é mais fácil. Deixo a chave ligada e ele fica aqui de 400 a 500 milivolts. Essa seria a voltagem inicial que vocês vão enxergar no PK+, do osciloscópio de vocês. Eu espero que vocês saibam o que significa o PK+. O PK+, está vendo esse balãozinho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês? Ó, esse balãozinho aqui, ele é o balão que vai mostrar no New Tecnoscope aí, ou no Rantec, ele vai mostrar o balão aonde sai a voltagem do canal, né? Aqui está no canal A, no canalzinho vermelho, então aqui seria 0 volts. Daqui até aqui ele está dando 0,4 a 500 milivolts. Quando eu acelerar esse carro, vai alterar a resistência do meu pedal do acelerador. Alterando a resistência, a minha voltagem vai subir, porque eu vou ter menos negativo invadindo o meu positivo e o meu positivo vai começar a ganhar força, tá? E eu vou mostrar isso para vocês, ó. Aqui do meu lado esquerdo, aqui, ó, na dashboard aqui, ó, eu tenho o meu acelerador. Conforme eu faço isso aqui, ó, ele acelera e desacelera.
E olha lá no meu osciloscópio, eu estou enxergando de 0 a 4,5 volts. Se eu manter o meu pedal acelerado, carcado o pé aqui, ele vai mostrar para mim lá que eu estou 4,5 volts está mostrando para mim. Eu estou dentro da tolerância que mostrou para mim o esquema elétrico lá. Ó. Olha lá. Ó. Pronto aí. 4,5 volts. Conforme eu for abaixando o pedal do acelerador, a voltagem começa a cair. Por que essa voltagem começa a cair? Porque o meu negativo está invadindo o meu positivo. Então eu estou diminuindo, olha lá, caiu. E qual é o mínimo? 0,4 a 500 milivolts, que é o que está mostrando aqui. Aí eu acelero, ela sobe. Tá, mas aí eu podia testar com o multímetro. O multímetro não mostra o trajeto da corrente, como o osciloscópio mostra. O osciloscópio aqui para nós, ó, conforme eu acelero e eu tiro o pé do acelerador, ele mostra o trajeto da voltagem. Ele está mostrando ali, ó, o trajeto da voltagem. Se eu tenho qualquer interrupção aqui no trajeto da voltagem, o osciloscópio vai mostrar para mim e eu vou ter certeza que eu tenho um problema no sensor de borboleta. Eu tenho que conhecer o teste que eu estou fazendo, porque se eu conhecer o teste que eu estou fazendo, eu não vou ter dúvidas na hora de eu fazer um teste desse aqui, que é um teste simples e rápido. Eu não vou ter dúvida que aquele teste está eficiente. Eu estou com a Kombi, tá? Eu comprei uma Kombi para me viajar. Quem faz parte do grupo aí já sabe, eu já até fiz vídeo aqui para o YouTube. E o que acontece? Essa Kombi estava dando uma mancada, ela dava uma falha. E não acusava código de erro no módulo. E a falha era idêntica a uma falha de ignição ou de sensor de posição da borboleta. Conforme eu mantia o pé do acelerador aqui, ó, no meio, aí o carro, em vez em quando, dava uma apagada, um cortinho assim, ó, sabe? Dava um cortinho, um picotinho. E eu fiz esse teste que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu peguei o osciloscópio, configurei ele lá com 1 volts, coloquei o tempo de 1 milissegundos, 1 segundo no caso, né? Não milissegundos, 1 segundo. Eu coloquei o tempo lá no meu osciloscópio. Aqui ele está com 2 segundos, ó. Eu posso colocar 1 segundo. Pronto. Essa seria a voltagem bacana, o tempo legal para a gente fazer o teste aí, ó. Como fica bacana a onda aí, ó. E eu fiz esse teste na minha Kombi. Quando eu fiz esse teste, eu vi que o trajeto da corrente estava perfeito, eu vi que a voltagem inicial estava perfeita e que a voltagem total estaria perfeita. Eu descartei o sensor de posição da borboleta, fiz o teste de ignição, descartei o problema do teste de ignição, coloquei o transdutor no escapamento, monitorei o escapamento, descobri qual era o cilindro que falhava, inverti o bico de cilindro e descobri que o problema do meu carro era o bico injetor. Pessoal, incrivelmente a falha dava como se fosse ignição ou posição de borboleta. Mas eu não fiquei sofrendo, eu não troquei peças aleatórias, eu simplesmente fui lá e fiz esse teste e confiei no teste que eu estava fazendo, porque nessa parte eu não conheço tudo, mas nessa parte eu sabia como que trabalhava um sensor de posição da borboleta, qual era a imagem que eu tinha que pegar, qual a regulagem que eu tinha que usar, tá? Então tá aqui em volts DC, eu regulei o osciloscópio com 1 volts por divisão e 1 segundo de tempo aqui e consegui pegar o meu sensor de posição da borboleta igual eu estou pegando nesta imagem que vocês estão monitorando aí, tá bom? Então, essa é a aula de hoje, sensor de posição da borboleta. Tá chegando para mim mais um osciloscópio, e com esse osciloscópio eu vou conseguir deixar um na oficina e um na minha casa, e eu sempre vou ter oportunidade de estar fazendo mais vídeo para vocês, tá bom?
como fica um osciloscópio na oficina e outro na minha casa, às vezes eu venho para casa, vou fazer um vídeo, não consigo fazer porque o osciloscópio está lá e fica aquela confusão e eu acabo atrasando o vídeo para vocês, tá bom? Mas desse jeito que eu fiz esse vídeo hoje, eu creio que deu para vocês entender muito bem como que funciona aí um sensor de posição da borboleta, que seria esse danadinho aqui, tá bom, pessoal? Espero que ajude vocês no dia a dia. Teste de sensor de posição de borboleta. Temos que entender a construção da peça, a sua alimentação e o sinal que ele é gerado. Essa é a aula de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com Deus. Deixe seus comentários o que vocês estão achando das aulas. E se essa aula ficou mais bacana de entender ou não.